Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco no nosso ambiente, nos nossos corações. Nosso irmão Ricardo e Cláudio vão tocar a música do Padre Germano para a gente preparar o nosso ambiente. Obrigado, gente. Obrigado, Ricardo, Cláudio. Bom, meus irmãos, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva. Foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Está em Tiago, no capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acrediteis que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno dos teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado e insubmisso? De outras vezes, pede socorro de médicos humanos ou benfeitores espirituais, mas, ao surgir as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis.
O desalento, por sua vez, é clima anestesiante e entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despende tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procura harmonia com os homens? Por mais se apresente socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devora as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprenda a orar e a entender, a auxiliar a preparação do coração para a grande mudança. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder de Deus, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus favores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca intimidade com sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manche teu caminho, sirva sempre, trabalhe na extensão do bem, guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permaneça convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Bom, meus irmãos, a gente sempre fala, né? Somos mais enfermos da alma do que do corpo. E muitas vezes estamos enfermos do corpo e a gente aprende, né, através de tantas mensagens da espiritualidade, de tantas literaturas, que na maioria das vezes é o espírito, é a alma que está contaminada e está transmitindo aquela enfermidade para o corpo. Então a gente precisa caminhar junto. É a medicina da terra com a medicina de Deus, e aí como vem a nossa mensagem? Isso somado aos nossos sentimentos, ao nosso pensamento, à nossa resignação e à nossa fé. Não adianta eu ficar em oração se eu não creio, se eu não aceito a dificuldade. Nada vai adiantar. Então essa oração tem que vir acompanhada com a resignação. Nenhum de nós é vítima de nada. Todos nós, se estão passando por algum momento difícil, é porque aquilo é necessário para o nosso crescimento enquanto espíritos eternos. Então que essa mensagem possa tocar cada um de nós, né? Que somos enfermos muito mais da alma do que do corpo. E precisamos sim estar vigilantes para que a gente possa aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando, né? Que é transitória, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Então, se estamos vivendo um momento de enfermidade, muita fé, muita resignação, que Deus está no comando, que a espiritualidade está trabalhando sempre para tratar das nossas enfermidades, sejam elas do corpo ou da alma. Mas Deus precisa que todos nós, nesses momentos, estejamos em oração, estejamos em sintonia com esses mensageiros, para que o remédio possa funcionar em cada um de nós. Bom, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer ao Pai por mais um dia, por mais essa oportunidade sagrada de estarmos reunidos na casa do Pai. Obrigado, Jesus, Mestre querido. Obrigado, Germano. E obrigado a toda a espiritualidade amiga que trabalha incansavelmente em benefício de todos nós, encarnados e desencarnados. Pedir a espiritualidade amiga que possa, nesse momento de estudo, envolver e intuir a nossa querida irmã Cristiane, que fará uso da palavra, para que ela traga a cada um de nós aquela mensagem que nos esclarece, que nos fortalece e que nos renova a confiança no amor e na misericórdia de Deus. E assim, Pai, agradecidos por esse momento e pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. A casa é sua, minha irmã. Obrigada.
Bom, boa noite a todos. Boa noite. O tema de hoje, né? A gente trouxe essa questão da obsessão, o que é e como tratar. E eu fiquei pensando bastante a respeito de como eu via o que era obsessão antes, quando eu era apenas simpatizante da doutrina espírita, e como eu passei a ver a partir do momento que eu comecei a estudar um pouquinho mais, né? É muito interessante porque a gente tem uma visão do cinema, a gente tem uma visão até novelesca mesmo, né? Com a mídia. E a gente pensa, quando a gente fala em obsessão, que esse obsessor seria, né, o demônio, o mal, né, aquela figura maléfica que quer nos derrubar e que, para tanto, a gente precisa de um exorcismo que nos separe daquele ser, né? Mas assim, vamos caminhando por partes para ver se isso tem razão de ser ou não. Se o que a gente vê nos filmes de terror, né, nos filmes até que tratam de assuntos paranormais, tem relação com essa visão que a gente acaba aprofundando com a doutrina espírita. Primeiro, o que é obsessão? Obsessão seria, por definição, uma importunação ou uma perturbação consistente, rotineira, que se repete, né? Ela também pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem uma obsessão por livros, uma obsessão por algum assunto, né? Então ele está sempre com aquela ideia fixa, lembrando e relembrando daquele ponto específico. Ele tem uma obsessão naquele assunto. Mas vou ajudar a obsessão que a senhora precisa de uma cadeira? Não, peraí, a gente vai arrumar. Sim. No caso, a obsessão que a gente vai tratar é de espírito para espírito, né? Esteja ele encarnado ou desencarnado. Ou seja, quanto aos tipos de obsessão, a gente vai perceber que existe a obsessão de um espírito desencarnado para um encarnado. E isso leva muitas vezes a gente a procurar a casa espírita. Existe de um desencarnado para um desencarnado, aonde um subjuga o outro, né, e tenta fazer com que ele siga as suas ordens. Existe de um encarnado para um que já desencarnou. Existe? Existe. A gente pode, de certa forma, prender a nós por um laço, e aí, por uma viciação nossa, alguém que a gente não quer que se afaste. E é algo que a gente deve pensar bastante, né? Porque perturbar insistentemente alguém, chamando, né, atraindo para si e não dando liberdade a essa pessoa de caminhar, é uma obsessão. Não foi isso que a gente viu que é obsessão? Então pode acontecer daqui para lá também. E inclusive pode acontecer de um encarnado para outro encarnado. A gente vê relações às vezes que demonstram isso, né? Um fato que pode exemplificar isso é uma relação nociva, uma relação onde a pessoa não tem direito de escolha, ela não pode fazer aquilo que quer, ela não pode vestir o que quer, ela não pode estudar, ela não pode trabalhar, né? É uma relação obsessiva, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que a obsessão não é simplesmente um fenômeno paranormal ou mediúnico ou
de um ente que você não vê e que perturba você que está aqui, Vivinho da Silva. Não. Ela é uma perturbação rotineira e sistemática entre dois espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Tá? E a gente vai ver na literatura espírita, a partir dos estudos de Kardec, que ela pode ser de vários tipos, com relação à gradação. Uma obsessão simples, você sente aquela necessidade de fazer uma coisa de novo, de novo, de novo e de novo, e aquele pensamento sempre volta, apesar de você já querer largar aquilo de mão. Um exemplo, cigarro. Ele é potencializado por um companheiro que está ali do seu lado, quando você já quer parar, né? Além do seu corpo físico, né? E aí a gente viu a relação entre as questões do corpo físico, né? Na página de abertura, e as questões da alma. Você pode ter esse hábito de muito mais tempo, e pode ser também uma questão que não está só na viciação do teu corpo físico. Tem um irmãozinho que precisa que você fume para que ele possa fumar junto. Então ele vai potencializar a sua necessidade de fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Agora, importante, essa necessidade não está só nele. Porque vai adiantar ele chegar perto de alguém que não tem vontade de fumar? Não. E aí vem um aspecto muito interessante da obsessão. Ela só acontece por sintonia. Porque vai ressoar alguma coisa em mim, ele vai encontrar alguma coisa em mim para potencializar. Quer seja um vício, qualquer vício, quer seja um pensamento mórbido, a raiva, o desânimo. Eu não quero dizer com isso que a raiva, o desânimo, até a depressão tem fator puramente obsessivo, não. Mas que ele pode ser agravado pela companhia de alguém que te bota para baixo, esteja ele encarnado ou desencarnado. E quantas vezes a gente sente isso, né? Com uma pessoa que coloca, poxa, eu estava conversando com a fulana, eu já estava mal, mas eu saí de lá arrasada, né? Ela parece que drenou minha energia de tal forma, porque você fechou a sintonia. Fulano tá com encosto, não tá bem não, desencosta. Né? Muda essa sintonia. Parece fácil falar assim, né? Mas a questão é que a gente já compreende que todo efeito vai ter uma causa. Que tem livre-arbítrio, ou seja, eu posso decidir o que eu vou fazer da minha vida. Posso resolver, né? E que existe um Deus que é soberanamente justo e bom. E se ele é justo e bom, tudo o que acontece vai ser permeado por uma lei que eu adoro. E vou contar para vocês o nome porque ela é tríplice, ela não anda sozinha. Ela é de justiça, amor e caridade. Então, através dessa percepção que existe uma lei natural de justiça, amor e caridade, se existe um processo obsessivo acontecendo, ele provavelmente vai ter alguma causa justa, que pode ser uma culpa, que pode ser uma ideia fixa que eu tenho, que pode ser um vício que eu preciso debelar, que pode ser tanta coisa simples,
mas que está nele. Está aqui dentro. Aqui dentro da gente. E o que esse irmão vai fazer, porque sim, é nosso irmão, é potencializar esse aspecto negativo da minha personalidade. E como é que eu faço para me livrar dessa culpa que eu trago de tantas reencarnações em que eu sei que eu não prestei, eu sei que ainda não presto muito não, tenho muito que melhorar, mas já estou aqui, estou tentando fazer o bem, o que eu faço? Faça mais o bem. Procure, assim, uma sintonia de alegria, de coisa boa. Tem uma música espírita que diz que a nossa alegria é bem do Evangelho, né? Então, fazer o bem, sorrir, ser amoroso, ser simpático, empático, né? Procurar ouvir quem está perto de você. Boas sintonias fazem com que esses aspectos da gente possam ser minimizados. Que legal! Então a gente vai, ó, numa ascendente. Não, a gente vai fazendo assim, né? Eu tô bem, mas aí a minha sandália arrebentou, perdi o ônibus, né? O outro ônibus passou direto também, passou o terceiro ônibus, enfiou a roda na poça e me jogou aquele banho de lama. Nossa, a minha sintonia foi ladeira abaixo. Aí eu respiro fundo e penso assim, caramba, o que eu tenho que aprender com isso? Porque é um processo de poder se entender, poder perceber que está em você e o que vai servir de estopim para sua raiva, para sua perda de paciência, né? Eu tinha uma colega que ela já desencarnou, que ela dizia que paciência é quando o seu filho chama a mãe pela 5ª vez e você consegue responder sem alterar o tom de voz. Eu achava isso o máximo. Na 3ª vez eu já tô, que é? Né? E aí a gente fica pensando nessas questões, né? Como é que a gente consegue perder a sintonia fácil? Mas aí vem aquilo que a gente estava falando antes. E como é que faz? Eu tô penando aqui, eu estou estudando, eu estou tentando melhorar. Como é que eu faço para cuidar disso? Para melhorar isso? Né? Porque eu quero ser alguém melhor, eu não quero ficar com essas influências negativas. Será que eu vou dar meu nome para o Giovanni, ele vai botar lá na reunião mediúnica e vai resolver? Alguém afasta, né? Faz um exorcismo e afasta aquele irmãozinho de você e pronto, você vai sair daqui novo e nada mais de ruim vai te acontecer e acabou? Infelizmente não é assim. O Chico Xavier dizia que ninguém afasta espírito de ninguém. A gente se evangeliza juntos. Olha que coisa linda. Tem umas frases do Chico assim que são para guardar para sempre no coração da gente, né? Tem outra que ele dizia a respeito do ódio. Que o ódio, o mal, de fato, não existe. É só o amor que está doente. Então a questão é, temos algum débito? Algum irmão que, por exemplo, pode estar querendo se vingar de algo que fizemos, ou que ele imagina que fizemos, ou até mesmo pode ter se sentido abandonado e está ali perturbando. Ou então, algum companheiro, algum irmão que, na falta de nada melhor ou mais interessante para fazer, acha que se compraz perturbando o outro. E o que a gente faz com isso?
a gente se evangeliza junto, como disse o Chico. A gente procura manter estudo constante, prece e mudar a conduta. Porque não adianta você fazer prece e xingar o vizinho e tacar pedra no outro, né? Então, jejum de palavras ruins para que essa prece possa ter a força moral necessária para poder apaziguar esse coração que está com você. E pedir perdão. Pedir desculpa. Tentar entender que alguma coisa te vinculou àquele que te acompanha. E aqui eu quero dizer mais uma vez que esse espírito pode estar encarnado ou desencarnado. Então, se você tem aquela pessoa que te espizinha no trabalho, que parece que te persegue, isso não é diferente de uma obsessão espiritual. É uma obsessão também. Faça prece por ela. Antes de dormir, faça prece para o seu anjo da guarda e para o anjo da guarda dela, para que vocês possam, no momento que o corpo físico está descansando, se encontrar e tentar se entender, intermediados por esses irmãos. Eu costumo dizer assim, quando a gente está envolvido com uma pessoa que está nos perseguindo, não estamos só nós dois ali, no mínimo mais dois estão envolvidos, que são aqueles irmãos que cuidam de nós e que procuram fazer com que a gente caminhe pelo bem, no caminho certo, no rumo adequado. Quem são eles? Podem ter sido nossas mães. A gente pode denominar eles anjos da guarda, né? Que é uma terminologia que existe aí nas mais diversas vertentes religiosas. Mentores espirituais, guias espirituais, seja o nome que você quiser dar. Se você vai à igreja em outro momento, você pode chamá-los de santos. Isso não tem diferença. O importante é você saber que pessoas do bem sempre vão estar torcendo por você. Porque o bem existe, é eficiente. Então, ao invés de sintonizar com o irmão que de alguma forma busca te fazer mal, se sentindo derrotado, culpado, para baixo, qual é o vínculo que a gente tem que buscar agora? O vínculo com esses irmãos que nos impulsionam ao bem. Outro equívoco. Tá passando mal. É médium, vai ter que trabalhar. Dependendo do lugar e da denominação religiosa, vão achar que você não tem saída. Senão, algo de muito ruim pode acontecer. O que a gente aprende na doutrina espírita é outra coisa. O que a gente aprende é uma máxima de Kardec que está escrito lá. Fora da caridade não há salvação. A palavra-chave é caridade. Então, o médium em desequilíbrio precisa de duas coisas: estudo e prática no bem. A prática no bem e o estudo vão fazer com que ele possa mudar o quê? A sintonia. Isso vai gerar o quê? Equilíbrio. A predisposição mediúnica ou não pode persistir após esse equilíbrio, esse estudo. Não necessariamente vai acontecer.
E não necessariamente você precisa se vincular a uma prática mediúnica de fato. O mais importante aqui é encontrar o rumo do bem a partir da caridade. E o estudo auxilia muito, porque você vai começar a entender o que está acontecendo. A gente costuma dizer que as nossas reuniões públicas são reuniões de evangelioterapia. Ela serve para te esclarecer, para esclarecer o irmão que te acompanha, se é que há algum. E a partir disso, a gente vai se aprofundando nas possibilidades de tarefa, que são muitas, diversas. Nem todo mundo vai psicografar livros e livros como Chico Xavier. Na verdade, a maior parte de nós não vai, tá? Mesmo que persista na mediunidade. Chico não foi médium só nessa reencarnação. Ele vinha no mediunato anos e anos e anos e dedicou sua vida toda a isso. Não se casou. Foi um trabalho diferenciado. Muitos de nós, como médiuns, temos a necessidade dessa prática para poder nos mantermos equilibrados. E, de fato, a gente aprende muito mais do que ensina. Na condição moral que nos encontramos, a gente aprende muito, muito mais. A cada reunião, a gente percebe o quanto é necessário o estudo e o aprimoramento. A obsessão, ela começa de uma forma simples, com uma ideia fixa e um pensamento repetitivo. Mas ela tem algumas gradações aí e tem alguns tópicos que vale a pena a gente ver para ver se a gente se enquadra, vamos dizer assim, né? Na obsessão simples, como eu disse, essa ação e essa necessidade repetitiva. Na subjugação, você já percebe, a um nível um pouco mais aprofundado, vamos dizer assim, que você faz coisas que você não queria fazer e você se constrange com isso. E fica envergonhado. Caramba, eu não tinha que ter falado aquilo, não tinha que ter feito daquele jeito, por que eu perdi a paciência? Mas quando você vê, já foi, já fez, e isso vai se aprofundando mais e você não consegue controlar. Quando chega esse momento, você precisa de auxílio para sair disso. E você percebe que precisa de auxílio para sair disso. Então, você realmente, né, na obsessão simples e na subjugação, você consegue procurar auxílio. Na fascinação, que é um outro nível, é que a gente encontra o maior problema. E a fascinação acontece muito com médiuns também. Porque na fascinação, você não tem mais noção de que está sendo ridículo. Você não ouve mais ninguém que está querendo te ajudar. Você acha que você está sempre certo. Você se isola. Você se melindra. Continuamente. Tudo te magoa. Tudo te irrita. Só você que sabe. E aí fica muito mais difícil de ajudar. Porque a pessoa não tem noção de que está precisando de ajuda. A princípio, Kardec tinha catalogado esses 3 tipos de obsessão. E aí, eu até anotei as datas, porque eu não sei essas datas de cabeça, tá? Eu tenho que estudar e fazer as anotações. Tem gente que sabe, né? Cita lá, eu não sei não. Kardec escreveu na Revista Espírita esses 3 tipos de obsessão em 1858. Em 1861, ele escreveu o Livro dos Médiuns e dos Evocadores. O Livro dos Médiuns, ele continua dizendo que não existia nada além desses 3 tipos. Mas quando ele foi escrever a Gênese, já
10 anos depois da primeira publicação na Revista Espírita, ele dizia que além da obsessão simples, da subjugação e da fascinação, existe também a possessão. E a possessão ela acontece de forma intermitente, né? Ou seja, ela acontece e aí pausa, acontece, pausa, de tal forma que quando ela está acontecendo, a pessoa se transforma totalmente, é outra voz, até as feições se modificam. É como se realmente aquele espírito tomasse todo o direcionamento daquele corpo físico, né? Então, ele vai dizer que, diferente da mediunidade psicofônica, aonde o médium só transmite uma ideia falando, na possessão, o espírito vai conduzir todo o corpo dessa pessoa, né? E ele perde totalmente a sua vontade nesse momento. É muito interessante porque a gente vê o seguinte: Kardec foi estudando, foi se aprofundando e ele avaliava o que ele fazia. Ao avaliar, ele percebia a necessidade de mudar de ideia ou não e ele ouvia as pessoas que caminhavam com ele. A verdade, ela não tem pressa. Ela vai se construindo pouco a pouco. Então, se você está num processo de construir alguma coisa, mediunicamente falando, ou aonde quer que você esteja, e as pessoas não estão levando em conta algo que você está dizendo, dá tempo ao tempo. Porque a verdade, com o tempo, ela floresce. Tudo que é feito rapidamente, tem que resolver agora, tem que fazer agora, dá conta de que essa urgência pode ser um atropelo. Talvez até uma fascinação, é algo para a gente pensar. É algo para a gente pensar. É um assunto sério, pesado, né? Denso. Sei que é. Mas eu acho importante que a gente possa trazer todas essas nuances da obsessão, porque muitas vezes a gente não percebe o quanto ela pode estar perto da gente. E aí lá no livro dos médiuns, item 243, a gente tem os tópicos que falam de como, nesse caso, o médium vai perceber que está sendo assediado, que está sendo obsedado. E ele vai dizer que se você tem um espírito que persistentemente, só ele se comunica através de você, não deixando que nenhum outro dê uma comunicação, é algo que você deve pensar se está certo ou não. A ilusão que o impede de analisar qualquer comunicação que vem por sua via aprofundadamente. Porque a gente recebe uma comunicação, a gente vai ler. Bom, esse irmão que deu essa comunicação aqui fez uma comunicação adequada, a linguagem está boa, é interessante, eu posso aproveitar, eu vou aprender com isso. Ou não, não tem nada a ver. Ele está dizendo, por exemplo, que é um médico e na hora dele escrever aqui, ele está falando que para queimadura, para passar pasta de dente. É médico? Não é. Né? Isso a gente sabe. Basta ter o quê? Olhar crítico, né? Confiança em todos os elogios que lhe dispensam. Se achando. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Tem que ouvir os outros, sim. Às vezes vai doer? Vai. Vai. Principalmente aqueles que não vão com a nossa cara. Né? Porque assim, a gente que é espírita, a gente se ama muito, porque nós somos reconhecidos por muito nos amarmos, mas a gente não deixa de
colocar o dedinho na ferida quando é preciso. A gente precisa ser verdadeiro um com o outro. E a possibilidade de ser verdadeiro um com o outro vai fazer a gente pensar. Não vamos abrir mãos também de ser verdadeiros e de refletirmos, por mais que às vezes aquilo nos doa. É necessário ouvir, é necessário ponderar. Por isso, não vamos tomar a mal se a gente receber alguma crítica a respeito de uma comunicação, de uma palestra, de um estudo, né? Afinal de contas, a gente está aqui para aprender. E a gente pode estar num dia com uma sintonia que não estava tão boa, não fazer um estudo tão bom. Poxa, eu acho que eu podia ter melhorado nisso, né? O que você achou? E aí ouve a opinião do colega. Trocar opiniões faz a gente crescer, faz a gente aprender mais. É tão importante, né? E dar passividade ou dar comunicação ou ter que psicografar em qualquer lugar. E isso é uma mediunidade descontrolada. Tem hora e lugar. Para a questão de manifestação mediúnica mesmo, vale a regra do feminismo. Meu corpo, minhas regras. Se você disser não, é não. Senão você está com uma mediunidade em desalinho, que precisa de estudo, que precisa de passe, que precisa de caridade para se reequilibrar. No caso, por exemplo, de um médium de efeitos físicos, porque isso existe, né? Médiuns que as coisas se movem ao redor dele. É cada vez mais raro, mas existe. Eu tenho uma colega que ela conta que ela é evangelizadora e ela não trabalha na mesa mediúnica, ela nunca trabalhou, mas que quando ela se afasta da evangelização, as coisas começam a voar na casa dela. Caem os livros da estante, a porta bate sozinha e não estava ventando. E aí ela se deu conta, com o tempo, de que ela só precisava se manter no trabalho, na tarefa, para que esses fluidos que ela tem em excesso pudessem ser doados de tal forma no trabalho que ela executa na casa espírita e ela se reequilibrasse. Não é interessante como até esse tipo de mediunidade precisa de alinhamento? Então, assim, o que a gente deve ter em mente é que... Ó, o efeito físico acontecendo. O que a gente deve ter em mente é que momentos alegres, de confraternização, de prece, de sorriso mesmo, fazem bem para a alma. Melhor antídoto contra médium e desequilíbrio, bota na evangelização, gente. Vai cuidar daquelas crianças pequenininhas, calminhas, que ficam lá sentadinhas, quietinhas. Rapidinho você vai ficar bem. Rapidinho. Vai chegar em casa cansado, né? Vai tomar aquele banho, vai, ó, puf! Vai sonhar com os anjinhos, porque pode ter certeza que você vai para lá, depois que o seu corpo físico dormir, você volta. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo uma prece já na mesa mediúnica, já no final da reunião, aí estava terminando, ainda estava assim naquele clima ameno, aí eu só ouvi aquele... Tia, depois você vai contar a história pra gente, né? A gente tá te esperando. Que é isso? A gente volta, né? A gente não para de trabalhar. E que sintonia boa. E que falta que faz. A gente percebe isso no dia a dia, né? Quando as casas espíritas fecharam, a gente continuava trabalhando longe do corpo físico. Mas a gente precisa desse contato, porque a gente está no corpo físico, porque aí a gente vai impregnar, ó, o nosso cérebro
o nosso corpo todo dessas impressões que nem sempre a gente vai lembrar quando está dormindo. Porque a sintonia se mantém. Finalmente, eu queria dizer para vocês que vale a pena, nesse livro aqui, que é o livro que eu acho que todo mundo tem que ter em casa, Evangelho segundo o Espiritismo, você vê lá no finalzinho dele a coletânea de preces espíritas, que tem a prece pelos obsedados, que tem a prece pelos espíritos endurecidos, né? E a prece pelo espírito obsessor. Evangelho, prece, é muito importante pra gente. E antes de terminar mesmo, eu não vou conseguir sair daqui sem contar uma história. Pode contar. Conta a história. Vocês já ouviram falar de Francisco de Assis, né? A figura, assim, maravilhosa. Tem lá um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito Meimei e pelo espírito Maria Dolores, que eu gosto muito. Maria Dolores escreve sempre em forma de poesia. Não sei se vocês já ouviram alguma coisa dela. Eu não vou recitar poesia, eu não trouxe o livro. Eu vou contar por alto a história e vou deixar vocês depois procurarem a linda poesia de Maria Dolores, que se chama... O Lobo. Conta Maria Dolores que na época Francisco andava por Assis e pelas cidades vizinhas. Uma dessas cidades se chamava Gúbio, mas essa cidade estava sendo assediada por um lobo. O lobo atacava os rebanhos, até alguns viajantes do caminho. Era um lobo violento, como os lobos são mesmo, carnívoro. Mas dizem que Francisco, passando por ali, sabendo que as casas estavam todas trancadas, as crianças escondidas porque tinham medo que ele atacasse as crianças, e as pessoas perdendo seus rebanhos, se embrenhou na floresta e deu de cara com o lobo. O mal, né? A pessoa pode pensar. Dizem que Francisco olhou para ele com os olhos pungentes de amor, porque ele era assim, né? Ele chamava o sol de irmão, a lua de irmã, conversava com os passarinhos. Os animais se deitavam aos seus pés quando ele começava a fazer suas falas, seus discursos. E o lobo, ao ver aqueles olhos carregados de amor, se postou como um cachorrinho, mostrando a barriga, para ganhar um afago, um carinho. E Francisco chamou o lobo para si e falou: irmão lobo, por que você está atacando as pessoas? Não faz isso. Vem comigo. Levou o lobo para casa. Mas Francisco virou, mexeu, se afastava, né? Tinha que fazer pregação, ia em outras cidades. Toda vez que Francisco se afastava, o lobo sofria na mão dos outros freis e frades. Até que voltou para a floresta e recomeçou aquele mesmo ciclo de ataque, ódio, vingança. Mas Francisco procurou o lobo de novo, trouxe o lobo para si, falando para ele: meu irmão, lembra o que Jesus ensinou? Perdoa.
Perdoa 70 vezes 7. Eu sei que as suas feridas, porque tracaram pedras em você e te machucaram, são muitas, mas elas são irmãs das minhas feridas. Então caminha comigo, fica comigo. Certa noite, o lobo fugiu para a floresta e uivou a noite toda. Dizem que naquela mesma noite, Francisco desencarnou. E quando um dos freis, emocionado, foi correndo à floresta tentar encontrar o lobo que tinha parado já de uivar, percebeu que o lobo também tinha ido embora, junto com Francisco. Almas vinculadas por um elo de amor. Então, se a gente ainda erra, e tem companheiros que erram também, que a gente possa criar esses elos de amor, porque isso a gente também vai levar conosco, para onde quer que a gente vá. E é isso que nos pode irmanar verdadeiramente, para que a gente possa se transformar juntos. Porque ninguém afasta espírito de ninguém, a gente se evangeliza juntos. Era isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Assim, eu espero de coração, né, que essas histórias possam também encontrar eco nos nossos corações, para que a gente possa orar por aqueles que nos acompanham, estejam eles aqui ou do outro lado da vida, e para que nossos elos sejam desse amor fortalecido que nos faz caminhar adiante. Porque, de fato, um dia todos nós vamos nos olhar como irmãos. Muito obrigada, boa noite a todos. Nós é que agradecemos, meu irmão, por esse estudo, por essa mensagem. Muito obrigado. Vamos então passar para a segunda parte, que são os passes. E para aqueles que vão assistir em casa, que Deus permaneça nos corações.